Vamos lá, programação funcional que funciona. Nome bem sugestivo, né? Seguinte, por que funciona? Porque, na minha concepção, aquilo que a gente aprende, seja uma técnica, uma tecnologia, um paradigma, deveria gerar valor, tá certo? Então, a minha ideia aqui não é falar de assuntos teóricos e tudo mais, até porque eu não tenho esse conhecimento. Então, eu vou focar realmente em como eu absorvi esse conhecimento e como eu venho aplicando ele na prática, tá? Até porque esse assunto é relativamente novo para mim. Então, para começar, vamos mostrar código, né? Porque é muito fácil falar, então cala a boca e mostra aí o que você tem para oferecer. Então, legal. O que eu vou fazer aqui? Um curl, ok? Para uma API que devolve raças de cachorro. Pergunta rápida. Quem aqui trabalha com Ruby? Certo. Quem aqui trabalha com JavaScript? Beleza. Tá. Essas são as linguagens que eu vou referenciar durante o talk, tá certo? Mas os conceitos de programação, princípios funcionais, são aplicáveis para qualquer linguagem que suporte esses princípios, tá bom? Mas eu vou acelerar aí e focar no Ruby. Recentemente, eu fiz uma biblioteca chamada Request Via, não sei se vocês viram em algum lugar, que ela nada mais é do que um cliente HTTP. Só que a diferença dela, ela é um wrapper do NetHTTP, para quem não manja, é um cliente padrão do Ruby, que é bem ruim em termos de API. E está aqui a declaração de cada um das funções, tá, dos métodos HTTP. Então, o que a gente tem aqui? Basicamente, todo aquele código, se a gente for, eu vou fazer uma leitura rápida, porque tem bastante conteúdo para passar. Então, eu tenho aqui o get. O get, eu vou pegar a estratégia para fazer get. Então, entrando aqui no módulo da função, eu tenho a funçãozinha que faz esse trabalho. O que ele verifica? O NetHTTP, ele tem uma constante, essa classe, que fala se a requisição aceita ou não um body, tá certo? Daqui eu estou definindo um ternário se eu vou compor, no caso, então, essa requisição, com um fetch que recebe um body ou não, ok? Então, no caso do get, não aceita um body, então eu tenho que fazer uma requisição com uma query string, certo? Vamos subir. Query string. Quem aqui poderia me dizer o que esse cara faz aqui, só de ler? Ninguém. Está tão ruim assim. A ideia é, eu vou fazer um fetch para esse verbo HTTP, no caso get, com parâmetros na minha URL. E no corpo da minha requisição não vai haver um body. Dá para entender isso? O lance é que tudo isso, cara, são funções. Ou seja, todo esse comportamento, ele nada mais é do que uma composição de funções. No Ruby, a gente chama de funções de lambdas. Tudo bem? Então, vamos lá. O que esse cara permite? Tá, vamos continuar. Então, o que eu farei agora, só para exemplificar? Então, eu fiz um get padrão. Vou chamar aqui o módulo benchmark do Ruby, porque eu quero fazer um benchmark só para contabilizar quanto tempo vai levar para fazer essa mesma requisição que eu fiz aqui com o curl na frente de vocês. Então, o tempo aqui, utilizando o sistema operacional, deu aí seu 1 segundo, e fazendo a requisição aqui também deu menos. O Ruby é muito bom, né? Como vocês podem ver, deu menos tempo aí. Legal. Estou enchendo o saco. Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Como eu tenho aqui, basicamente, eu estou criando URLs, eu tenho essa API de cachorros, tá certo? Então, eu vou gerar um array que tem URLs para raças de cachorros, ok? E daí eu vou fazer um request, só que eu tenho um array e eu estou mapeando cada uma dessas URLs e transformando fazendo uma requisição e obtendo a resposta dessa API. Dá para pegar isso daqui? Todo mundo conhece o conceito de map? Vamos lá. Só que, como eu vou executar esse cara? Eu estou fazendo um map, se demorou aí, quase 1 segundo, quanto tempo vai demorar esse benchmark? Cerca de 3, ok? Porque cada requisição eu estou fazendo uma de cada vez, de maneira síncrona. Só que daí eu vou utilizar uma gem no mundo Ruby, que ele permite eu paralelizar. Então, eu estou fazendo o mesmo map, só que de maneira concorrente.
E daí, quanto tempo demorou para fazer as 3 requisições? O tempo de uma. Por quê? Porque isso foi feito utilizando concorrência. Tá certo? Qual que é a sacada aqui? E a gente também pode implementar, qual que é o problema dessa implementação? Não é bem um problema. É que eu primeiro faço a requisição, né, para essa URL, para esses links, faço o GET e depois eu faço de maneira assíncrona um map para obter o retorno de cada uma das respostas. Tá? O lance é que eu poderia encurtar isso criando uma função que vai receber a minha requisição e que já vai fazer esse passo de uma vez só. Ou seja, ele faz a requisição e já pega o body. Está claro isso daqui? Tá. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trabalhando com funções. Quem já viu algo parecido nesse estilo no Ruby? Quem trabalha aí com Ruby? Quem acha que isso está interessante? Legal. Quem aqui já fez algo parecido com JavaScript? Porque deveria. Mas... Então, vamos voltar. A ideia é que, com isso, eu consigo trabalhar de maneira mais concorrente. Mesmo o Ruby não sendo multicore e tudo mais, a ideia de eu ter essas funções isoladas, cada uma com seus dados, eu não estou compartilhando isso entre as threads. Isso é o mesmo modelo que a gente tem quando a gente pensa no Elixir, na Clojure, tá certo? São linguagens onde eu tenho os dados de maneira imutável e daí eu consigo paralelismo, caso a linguagem ela suporte, utilizando esse paradigma. O lance eu consigo ter resultados satisfatórios, no caso do Ruby, que suporta princípios, princípios funcionais, tanto quanto em outras linguagens. Eu não vou ter o mesmo poder, mas eu já tenho alguns benefícios. Embora eu tenha toda aquela flexibilidade, como eu mostrei na implementação, você tem um overheadzinho em termos de memória. Tá? Vamos lá. Além disso, você consegue ter um código que é melhor de desenvolver, manter e evoluir. E é isso que eu quero entregar para vocês até o fim da talk. E, mais uma coisa, para quem trabalha com Ruby, todo bloco você pode converter para funções. Quem aqui já mexeu com ActiveAdmin? Nossa, tá certo. ActiveAdmin, para quem não sabe, é uma DSL para você criar interfaces administrativas. Tem muita DSL, coisa e tal, tem muito bloco. E tem gente que fala que aquilo é muito engessado, mas se você conhece lambdas, que são funções no Ruby, você consegue substituir os seus blocos. Tá certo? Então, é só para mostrar que você consegue ter um poder só de trabalhar com funções, ao invés de blocos em si. E também existe o Concurrent Ruby, que tem vários modelos de concorrência, dentre eles Promises, Future, que, como vocês podem ver, eu tenho o uso de blocos, certo? Ou seja, eu posso utilizar todos esses modelos de concorrência, que já estão implementados, se eu aprender a fazer um uso melhor do recurso de lambdas da qual o Ruby já dispõe. O JavaScript também te dá bastante coisa assíncrona, tem as funções, e a ideia aqui é justamente passar essa mensagem, tá certo? Vamos lá. Então, quais são os objetivos da palestra? Por que programação funcional se tornou relevante para mim e deveria ser relevante para você, e por que isso ainda é relevante no ecossistema Ruby? Então, vamos lá. História rápida. Eu me deparei com o Elm, e o Elm mudou a minha vida. É isso aí. O que acontece? O Elm é uma linguagem baseada em Haskell, puramente funcional, maravilhosa para você fazer aplicações web, front-end. Acontece que o Elm ele não tem vez nos meus projetos do dia a dia, mas é maravilhoso. E o compilador dele, inclusive, me ensinou a ser um programador melhor. Não tem vez porque os scopes que eu estou atendendo hoje ainda não faz sentido eu encaixar, tá certo? Mas poderia atender qualquer desenvolvimento de aplicação análogo a um React, onde eu preciso de muitos componentes, eu tenho uma interface muito viva. Porém, o pouco de contato que eu tive me deu uma série de ideias, uma série de insights. Eu falei, cara, vou perseguir isso. E tem um cara, um brother, chamado Martin Fowler, que ele fala, se você está aprendendo alguma coisa e está doendo, significa que você não praticou o suficiente. Você precisa fazer mais. Então, bora perseguir esse negócio de programação funcional. Então, vamos lá. Eu vou agora correr, porque eu vou contar para vocês um breve resumo do tempo que eu estou estudando programação funcional. E isso começou 20 de junho, tá certo? É recente, tudo isso que eu estou passando para vocês.
Basicamente, o que acontece? 20 de junho, entro em contato com a comunidade do Elm Brasil, via Telegram. No dia seguinte, eu faço 3 Hello Worlds, fico, nossa, meu Deus do céu, isso daqui é sensacional, faz todo sentido. Já no terceiro dia, eu falo, galera, vou organizar um meetup. Quem topa? Sério. E começamos a organizar. Daí eu fui, estudando, aplicando e vendo toda aquela ideia de programação funcional no Elm. Só que eu falei, cara, eu consigo fazer várias dessas coisas em JavaScript. E, no problema que eu estava atacando, eu queria uma abstração para resolver o problema de gerenciar escopos do Turbolinks. A ideia é o seguinte, no Turbolinks, você tem como se fosse requisição normal entre as páginas, mas a ideia é que a responsabilidade de garantir o estado durante os fluxos é seu. Ou seja, você está num determinado escopo, vamos supor que você quer colocar um evento clique no botão. Então, você tem que garantir de colocar o evento clique e, na hora que o Turbolinks mudar de página, você tem que remover aquele evento. Qual foi a abstração que eu criei? Esse Turbolink Utils, que ele vai manipular os eventos de um contexto. O que é o contexto? É um formulário, eu verifico se esse formulário ele existe na página. Aonde que eu pego o contexto? Do estado. Quem é o estado? É esse formulário. Ou seja, se existir esse formulário na página, eu vou manipular esse contexto. Dá para entender isso? Legal. Daí, como um dos eventos do Turbolinks é o load, ele terminou de carregar, eu vou executar o setup. O setup nada mais é do que uma função. E eu tenho depois, quando eu vou sair dessa página, o momento do cache, e eu faço o Q1, antes do cache, eu faço a limpeza daquilo que eu fiz anteriormente. O lance é que eu implementei isso com apenas essas linhas e com composição de funções, 8 dias após entrar em contato com uma linguagem puramente funcional. Então, isso me deu ideias, tá certo? E é isso que eu quero passar para vocês. O lance é, em julho, eu me deparo com uma outra coisa que daí faz a minha cabeça explodir, porque até então eu comecei a aplicar muito desses conceitos no front-end, no JavaScript, coisa e tal, e daí sai um artigo no Ruby, quem trabalha com Rails já trabalhou com Strong Parameters, e o cara implementa a mesma feature, por assim dizer, só que utilizando apenas 5 funções e compondo elas. Quando eu olhei isso, eu falei assim, ah, não, tá de brincadeira. Então, eu estava pegando vários daqueles conceitos funcionais, trazendo para o JavaScript, e o Ruby suporta isso, mas desde quando? Entendeu? Eu falei, mas desde quando? Pô, eu trabalho com isso daqui há anos. Daí eu falei, shame of you, serradura. Dei uns tapas na minha cara e continuei. O lance é, eu continuei estudando, e eu fiz algumas contribuições, projetos open source, e eu fui trabalhando esse conceito de, para os problemas que eu estou enfrentando, vamos trabalhar compondo funções. Está aqui um outro exemplo, esse é o resultado que ele gera, eu clico num botão, depois aparece um diálogo, a pessoa interage e segue. O lance é que, na época, eu não sabia que isso daqui é FRP, Functional Reactive Programming, porque eu tenho um fluxo assíncrono que ele acontece em algum momento, mas ele acontece de maneira ordenada. E isso nada mais é do que um encadeamento de funções sendo gerenciado por promises. Só que eu não sabia de nada disso quando eu estava fazendo. Novamente, isso foi tudo influência do quê? De todo esse contato com o Elm. Legal. Só que daí, lá no grupo do Telegram, conversando com o pessoal, a galera começou a falar, serradura, vai ler um livro, você está perguntando muito. Né? Você está publicando muito trecho de código. Tá, qual livro? Me indicaram o Most Adequate Guide to Functional Programming. Está no GitHub, é grátis. Eu li essa parada e falei, caraca! Meu, daí conheci o Lambda. Quem conhece o Lambda.js? Então, vocês vão conhecer. Não agora, né? Mas eu estou falando assim, depois procurem o que é isso. O lance é o seguinte, eu implementei, tá vendo esse to-do app? Todo mundo reconhece o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma div, dentro tem um H1, um ONL, e eu tenho as listas de itens. Vocês conseguem ver o reflexo disso? Então, eu estou representando a estrutura do meu DOM utilizando apenas JavaScript. O lance é que isso foi feito com jQuery e esse Lambda. Então, isso tem a ver também com como o Elm faz, porque no Elm tudo é funções, você vai compondo funções
para expressar aquilo que você precisa. Daí eu fui fazer benchmarks, testes, porque daí todo esse lance do Ruby, eu falei, cara, eu preciso entender como eu vou aplicar isso também no Ruby, se faz sentido, se não faz sentido. Daí acontece o meetup lá que eu agitei, beleza. E daí eu falo, cara, meu, no meetup eu descobri que existe o operador de composição do Elm, vamos implementar no Ruby. Pô, sucesso. Então, só para vocês verem, eu tenho aqui a função soma, a função de dobrar. O que eu estou fazendo? Eu estou compondo a função de soma e de dobrar. Então, quando eu chamo 1 mais 2, primeiro ele vai somar, dá 3, e depois eu multiplico. Isso tem a ver com programação funcional. Eu estou compondo funções utilizando essa abstração. A ideia não é vocês pegarem todos esses conceitos, mas só para mostrar a viagem que começou a acontecer. Beleza. Daí eu falei, cara, estava estudando programação reativa, implementando na mão. Falei, pô, dá para implementar o Redux na mão, e com jQuery. E daí eu implementei. E está aqui. Tá? Depois, todos esses trechos têm links nos slides, eu vou passar para vocês. O lance é que eu comecei a entender algumas coisas. Eu falei, caraca, meu, programação, princípios funcionais são bastante interessantes, e eles estão fazendo cada vez mais sentido, mesmo num contexto onde você não está acostumado a lidar tanto com ele. Bem, daí, continuando, querendo entender essas questões, sai o criador do Hanami, ele publica slides a respeito de uma palestra sobre Functional Objects in Ruby, onde você aplica conceitos de programação funcional no ecossistema Ruby, como ele enxerga isso na evolução do framework do Hanami. Legal. Daí isso começa a fazer mais sentido em relação a, cara, isso no Ruby dá para se trabalhar desse jeito. E a gente vai entender, a própria demo que eu fiz no início, ela já demonstra no que isso deu, né? Em termos assim, de poder utilizar esse conceito na linguagem que eu mais uso hoje no back-end. Estou muito rápido? Vamos lá. O lance continuando, eu estava estudando sobre programação, agora reativa, e eu falei, cara, vou implementar um Event Bus na mão, está aqui uma implementação com 30 linhas, tem também o Pattern Signal, e vamos trabalhando, composição de funções e tal. Acontece o outro meetup no mês seguinte, e daí o que aconteceu? A gente teve uma palestra muito técnica, a gente fez um dojo, e o feedback foi, cara, isso é muito legal, mas pena que só funciona no Elm. Deu. Mas como assim eu estou usando em JavaScript, estou usando no Ruby? A gente precisa, de alguma maneira, endereçar essa situação. E essa palestra é meio que uma resposta para tentar endereçar isso. Tá certo? E se vocês verem valor, como a gente pode endereçar essa questão, né, de como trazer, como difundir melhor o princípio de programação funcional. Isso aí. Legal. Então, fechando, sai o vídeo daquela palestra maravilhosa, ela me inspira, eu falei, cara, agora então vou validar uma hipótese, sabe MVP? Estou com uma ideia, vou validar, para saber se a galera está interessada ou não, e daí eu lanço aquele lib que eu mostrei logo no início para vocês. E, para minha surpresa, 4.000 impressões, saiu numa newsletter lá. Foi muito bem recebido o conceito. Foi bem interessante. Eu falei assim, meu, tem demanda. As pessoas estão querendo entender o porquê disso. E isso tem que fazer sentido. Tá, só que, como teve toda aquela questão, como eu falei, aquele feedback de que, meu, isso é legal no Elm, mas eu não consigo enxergar como aplicar. Quem aqui já ouviu falar do Training Center? Tem uma organização, basicamente, o William Oliveira está à frente, várias pessoas que estão começando na área, outras que têm uma certa experiência, e uma meio que ajuda a outra, de maneira bem resumida. Tá? É um trabalho bem legal, voluntário, e o canal do Slack tem mais de 2.000 membros, e eu falei assim, cara, e se a gente pegasse esses conceitos de programação funcional e apresentasse ele nas linguagens, né, nas tecnologias que as pessoas estão acostumadas a utilizar? A gente fez esse form, depois eu vou mandar o link para vocês, seria muito legal vocês responderem também, porque ele mostrou que, em primeiro lugar, a galera não sabe o que são esses conceitos, tá? Que eu vou passar com vocês, e, basicamente, JavaScript.
A galera quer saber como que aplica isso. Python, tá certo? Em terceiro, PHP, Ruby, Java. E dá para implementar em Java, tá? Muitos desses conceitos. Então, é o seguinte, daí eu falei assim, então, já estava tão enraizado algumas coisas fazendo, que eu também lancei esse projeto, que não é bem ele, tá? Ele tá na frente, mas eu preciso dar um contexto antes. O lance é o seguinte, no Ruby, qualquer objeto que responda a um método call, tá? Você tem um syntax sugar para invocar ele usando essa sintaxe aqui, ó, ponto, parênteses. Então, não importa se é um lambda, que é uma função no Ruby ela responde ao método call, ou um módulo com método estático que responde ao call, ou esse de divisão. Então, só para explicar que eu tenho diferentes objetos que têm uma API comum e que o Ruby me dá esse poder de usar esse syntax sugar. Ok? O que isso acontece? Eu criei um client para mandar notificações para o Firebase utilizando toda essa ideia, toda essa estrutura que eu demonstrei para vocês. Então, o que o post faz na cabeça de vocês? Ele faz um post, certo? Uma função que faz um post. Para onde? Para uma URL lá. Ela só faz isso. A outra, ela compõe a mensagem. Daí eu tenho embaixo, que é esse módulo, né? Então, tem uma classe, um módulo, e aqui eu tenho as funções. Moral da história. Eu acho que ficou escuro, mas vocês percebem que para eu invocar é FCM, que é a Firebase, send to token. Vocês conseguem entender o que essa expressão faz? Eu estou mandando uma notificação para um determinado token via FCM. E o lance é que tudo isso é uma composição, ó, post message to. Dá para entender o que esse código faz? E a gente está trabalhando apenas com funções. E tudo isso dá para entregar com JavaScript. Por quê? Composição de funções. Vamos acelerar. Então, a ideia é o seguinte. Se você tem classes que são verbos, ações, elas vão agir como classes. Segundo, o que é compor expressões? Isso daqui é uma expressão. Não é uma expressão? Você não lê, você não entende o que está acontecendo? É você combinar funções. Então, quando eu combino funções, uma função é um átomo, é um comportamento isolado. O que é uma feature? O que é uma funcionalidade? É uma composição de funções. Legal? Então, vamos lá. Mindset funcional. Isso eu nunca vi ninguém abordando. Eu espero que ajude vocês a entenderem, porque foi a maneira que eu quis trabalhar a mensagem. Quem aqui já trabalhou como analista de negócios? Beleza. O lance é o seguinte, o que o analista faz? Ele analisa o processo da empresa. Tem um fluxo e ele entende como ele funciona. O que é um processo no conceito formal, nesse quesito de análise de negócio? Um processo é algo que tem uma entrada, uma transformação e uma saída. Quem aqui faz planning? O planning, você recebe um briefing, certo? Uma entrada, você discute, e o que sai dele? Histórias de usuário, atividades? É um processo, né? Ou seja, eu tenho isso dentro de um fluxo. Vamos falar sobre metodologias ágeis. A gente tem o quê? As etapas do processo, que tem que passar por um... Quem sabe a palavra aí? Quem? Exatamente isso, a gente tem um fluxo. E essa é a ideia do ágil. O ágil, eu tenho que ter o time, e o time ele tem que fluir. Tem um impedimento, tira para que ele possa fluir. Então, essa é a ideia para eu passar entre os estágios, eu tenho uma entrada e uma saída. Uma entrada e uma saída. Tá, serradura. Mas o que isso tem a ver com funções? Essa é a definição de função, né, na Wikipedia, para representar uma função matemática. Eu tenho um input, vai ter uma transformação e eu vou ter um output. E o que isso tem a ver com os exemplos anteriores? Quando eu vejo a função de composição, eu tenho o quê? Um fluxo. Certo? Esse é um mindset funcional. Ou seja, eu tenho os meus valores, os meus dados, sendo transformados em um fluxo. Então, uma vez que eu tenho funções que trabalham cada um desses pedaços, eu consigo ter corretude. O que na matemática a gente tem? A gente tem a ideia, o conceito de uma ciência de exatas. Né? Se eu somo 1 mais 1, sempre tem que dar 2. Então, uma função, no caso soma, ela tem o parâmetro A e B.
ela recebe 1 e 1. Qual que deveria ser o retorno dela? 2. Então, qual que é o conceito da função? O output dela só depende do input. Se você garantir isso, você sempre vai ter um comportamento exato. E essa é a ideia da programação funcional. Vamos ver os princípios disso em Ruby e a gente fecha. Então, está aqui a documentação do Ruby, e ele fala que o Ruby Closures foi inspirado na cultura Lisp. Tem aqui um artigo, uma entrevista com o Metz de 2003, tá certo? Onde todos esses conceitos de programação funcional já eram suportados. Tem essa palestra na qual o Jim Wright, ele apresenta o conceito de lambda cálculos, que nada mais é... O que é um lambda cálculos? É uma função anônima. Ou seja, a ideia é que no lambda cálculos você consegue expressar uma computação apenas com funções anônimas. Então, isso daqui é uma computação, tá? Só com funções anônimas. É genial a palestra, e eu não domino isso para fazer live code. Só quero mostrar que o Ruby, ele suporta o conceito de cálculos, que são funções anônimas, que é um dos pilares da programação funcional. Certo? Então, o que tem a ver Ruby com princípios funcionais? Cara, bastante coisa, porque isso tem a ver com o fundamento da própria linguagem. Então, vamos lá, alguns conceitos rápidos para fechar. Então, o que faz uma linguagem funcional? Primeiro, conceito de função de alta ordem. Ou seja, eu posso passar função como valores. Então, eu tenho a função aqui, test function, que recebe 2 funções e chama ela. Então, quando eu tenho aqui, estou passando a função aqui que multiplica o valor por 2, o outro por 3, eu vou ter o resultado 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 3. Ou seja, eu passo função como parâmetros. Obrigado. 3 vezes 3, 9. Eu estou correndo. E a gente pode ver outras implementações disso. Então, é que no Ruby a gente vai ter o conceito de bloco. Daí, todo bloco eu posso substituir por uma função. Então, eu só estou mapeando um array e transformando ele numa versão com strings. Aqui eu estou passando uma função. Daí, no Ruby a gente tem um conceito do toProc, que basicamente você fala, quando você passar um símbolo, invoca um método do objeto que eu estou iterando, tá certo? Na medida que você está passando por ele. E aqui eu implementei na mão o conceito do toProc. A ideia é só para mostrar o que é High Order Functions, é uma função sendo passada para o outro e comportamento sendo gerado a partir disso. Então, outro conceito, função como valores. A função ela é um valor tanto quanto uma string, um número, e está aqui um exemplo onde eu tenho funções sendo passadas e invocadas. É atrelado ao primeiro. Outra coisa, conceito de funções puras. Como no primeiro caso, o que está acontecendo? Eu estou tendo um side effect, eu estou interagindo, gerando uma operação de I/O dentro de uma função. Uma função pura, ela só faz a computação e retorna o resultado. Está claro isso? Por fim, recursão, acho que todo mundo entende. Está aqui o fatorial, e eu implementei também de outras formas, só para entender. E o Ruby tem um conceito que a gente poderia dizer que tem a ver com pattern matching, mas só para mostrar aqui, quem tiver interesse, quiser conversar depois, só vem falar. E, por fim, que tem a ver com o artigo do Ruby, do Metz, ele fala sobre closures. O que são closures? Closures nada mais é do que eu ter acesso. Essa implementação está bem burra, tá? Porque eu tenho x igual a 2, eu estou passando 2 para o y, só que eu não uso y, né? Tosco. Mas a ideia é só para mostrar que eu estou fazendo x vezes 8 e me retorna 16, ou seja, eu estou num escopo acessando o meu escopo pi, onde eu fui declarado. Esse é o conceito de closure. Várias linguagens suportam. E, por fim, imutabilidade. Então, ó, eu tenho aqui a string A é igual a minúscula, eu dou uppercase, que tem a versão maiúscula, só que em Ruby, quando eu uso o bang, né, uma exclamação, ele está inferindo aquela computação no próprio objeto. Então, está vendo que a A agora é maiúsculo? Agora, se eu falar que B ele é um objeto imutável, uma string que não pode modificar, lanço uma exceção quando eu tento alterar o valor dela. Então, essa é a ideia de imutabilidade. Eu deveria garantir que um objeto tem o mesmo valor. E aqui, eu mostro uma classe que tem um getter e um setter. Então, eu só quero mostrar que, poxa, imutabilidade vai além do que só a minha plataforma ela suportar dados imutáveis. Eu posso ter uma classe, como tem um getter e um setter, eu posso mutar o estado interno dela. Tá vendo? Eu tinha um nome,
rod, e eu consegui alterar para ser, que seria de serra, né? E, por fim, eu tenho o 2, onde eu coloquei um hash, e eu mostrei que, mesmo assim, na estrutura do hash, você consegue burlar. Então, você está tentando deixar... a ideia é só passar esse conceito de que imutabilidade é você garantir que o teu estado ele está seguro e ele não vai ser modificado. Então, ele é muito mais do que uma feature da tua linguagem. Ele pode ser algo replicável a partir do momento que você entende esse princípio. Então, qual que seria a melhor implementação? Essa, onde eu passo o meu objeto, faço um freeze dele, e daí, se eu tentar aqui, ó, eu passei um nome, né, Bel, minha filha chama Bela, ela é Bela, mas vamos lá. Daí, tenho aqui, estou acessando o valor desse getter, daí eu tento alterar, não tenho método para fazer o setter, dá erro, o data dá erro, e eu tento alterar esse objeto que está congelado, e ele também dá erro. Então, isso daqui é a implementação da outra estrutura imutável. E daí, qual que é um conceito importante? Se você tem um objeto e todos os métodos dele são funções puras, só realizam computações, então, no final, você tem o quê? Seus objetos são apenas dados. Então, vamos lá. Ruby, ele permite. Então, isso aqui é a definição de conceitos de programação funcional. Passar funções como parâmetros, funções puras, recursão. Esse strict versus non-strict é basicamente, em Haskell, toda função ela é lazy. Então, ela não vai ser executada imediatamente. Você passa um parâmetro, ele não vai ser interpretado, ele vai ser verificado depois. No Ruby, no caso, não. Mas isso não é impeditivo para ser ou não funcional. Sistemas de tipos, né? Ruby, no caso, não tem, embora você consiga verificar se um determinado objeto ele é de uma determinada classe ou não. Inclusive, tem o dry-RB. Mas o conceito mais importante que eu quero passar para vocês, dry-RB é um conjunto de gems que te ajuda a ter um sistema de tipos. Vamos lá. Então, para fechar. Qual que é o mais importante que eu queria passar para vocês? É esse conceito de referência, transparência referencial, que é o valor de uma variável numa função nunca deveria alterar dentro de um programa. Por quê? Lembra que o mindset funcional é sempre garantir um fluxo. Isso. Se eu alterar o dado, concorda? Se eu estou alterando os argumentos dentro daquele fluxo, e algum daqueles argumentos for utilizado em outro fluxo, o que eu vou ter? Uma inconsistência. Eu consigo garantir o fluxo? Então, é por isso que mutabilidade é importante. Então, a dica, como é que eu utilizo, então, conceito funcional na veia? Basicamente, seguindo esse guideline. Ele é um pouco extenso, mas é o seguinte, é isso. Você vai olhar para o teu código, pensa na tua classe, na linguagem que você quiser. Você pode ter métodos privados, se ele suportar lambdas, utilize. Mas a ideia é que você primeiro faz todo o teu fluxo, trabalhando com o dado. E você deixa na última etapa para realizar o side effect. E daí tem uma gen chamada dry-RB, que ela visa justamente isso, organizar um fluxo. Então, eu tenho as etapas desse fluxo e eu passo por ele. Eu não vou entrar em detalhes, porque acabei estourando o tempo, embora gostaria. E daí vocês falam, pô, você vai adorar. Cara, vários desses assuntos, interessante, bacana, é intercambiável, tá? Porque independe da linguagem, isso daqui é conceito. E isso foi abordado naquela mesma palestra que o Jim Wright falou sobre lambda cálculos, onde esse cara, ele passa a seguinte mensagem, né? Tem a ver com DDD, você representar bem o seu domínio. Você deveria ter sempre nas suas aplicações um core funcional, onde você tem um fluxo, certo? E você trabalha com a transformação do seu estado, dos seus dados. E um core, né, uma concha imperativa que vai realizar o quê? O side effect. Então, imagina um sistema assim. As suas classes, você tem classes com responsabilidades bem definidas. Tudo que acontece nela passa por um fluxo. Tá certo? E se eu tiver que fazer alguma coisa que tenha uma operação, um side effect, salvar no banco, mandar um e-mail, isso vai ser feito ao final, certo? Desse fluxo. Se vocês fizerem isso, vocês conseguem ter um código muito mais fácil de se entender. Daí vem aquela expressão reason about, né? É um software onde você consegue compreender melhor. E demonstrável. Quem falou isso? Obrigado, hein? Depois,
um joinha. É isso. Brincadeira. E daí eu deixo esse artigo aqui para vocês acessarem, que eles daí não vão falar de coisas tão históricas, igual eu falei, mas ele traz uma série de referências do que está acontecendo hoje na comunidade Ruby, relacionado ao DryRB, principalmente ao Hanami. Então é isso, galera. Eu sou o Serradura, está aqui o Twitter, GitHub e a minha família linda que eu tanto amo. E é isso. Obrigado. Serradura, parabéns pela apresentação, muito bom o conteúdo. Eu estou lendo um livro, estou estudando também um pouco de programação funcional, coisa recente, estou há menos tempo estudando isso do que você, mas fica a recomendação para quem estiver interessado de um livro chamado Seven Concurrent Models in 7 Weeks, que é sensacional. Além de programação funcional, ele mostra uma abordagem concorrente e paralela usando threads. Aí ele mostra os problemas que existem, que podem existir quando você está trabalhando com threads, mostra como resolver isso usando programação funcional e, além disso, outros paradigmas, como, por exemplo, a arquitetura de agentes e coisas do tipo. Então, fica aí a recomendação para quem quiser estudar isso. E vou tentar escolher uma das perguntas que me veio à cabeça enquanto você estava fazendo a sua apresentação. Eu achei que você não fosse comentar isso, mas no final da apresentação você comentou sobre imutabilidade. Quando eu estou estudando programação funcional e para mim ficou muito claro essa questão dos dados, da gente não ter estados compartilhados. E é isso que nos permite tornar o programa paralelo e concorrente muito mais fácil do que a gente faria, por exemplo, numa orientação a objeto. Porque, quando a gente está falando de orientação a objeto, a gente está falando de estado, preservar o estado. Conceitualmente, por que você cria uma classe? Porque você quer preservar o estado. Se você não quer preservar o estado, por que você está criando uma classe? Assim, isso de forma mais purista. Me preocupa um pouco quando a gente começa a falar de programação funcional com classes. Se eu não quero preservar o estado, porque o paradigma funcional nos coloca a questão da imutabilidade, por que eu teria uma classe? Não seria procurar um bug na Matrix, juntar programação orientada a objeto com funcional? O que você tem pensado a respeito disso e o que você acha? Eu vou fechar com... Quem conhece duck-typing? Então, duck-typing é um pato. Estou brincando, gente. É o princípio de que se eu tenho um método, né? Se eu tenho alguma coisa que faz quack, anda como um pato, bate asa como um pato, então é um pato. Então, se eu tenho um objeto que responde uma determinada API, então é aquele objeto, né? A gente está falando. Aqui, se a gente analisar esse exemplo, dá para ver que eu estou compondo, eu tenho uma classe, depois um módulo com método estático e depois 2 lambdas. Mas todos eles têm uma API uniforme. Todos eles respondem ao método call. E cada um faz uma única coisa bem feita, está bem definida. Se a gente parar para analisar, a gente está falando aqui de Solid, né? Princípio de responsabilidade única, open closed, porque eu não estou modificando nada internamente, mas eu estou eu estou estendendo, passando dependências, eu estou invertendo a responsabilidade, se vocês analisarem a primeira chamada, o quão composta ela é. No final das contas, a gente está falando de Solid, que tem a ver com funcional. Então, minha resposta para você é assim, eu sei que esses recursos, talvez ele confunda, porque eu tenho 3 maneiras de entregar a mesma coisa. Então, no Elixir, você não vai ter esse problema, porque você só vai ter funções de fato, ponto. Então, minha resposta para você eu não vejo problema nenhum, porque eu consigo replicar, eu consigo ter o resultado que eu quero, que é ter um software mais correto. O problema que eu vejo é que isso não é tão claro e tão simples de você gerenciar num time, porque a linguagem te dá muita liberdade. Então, minha resposta é essa. Não vejo um problema, porque eu consigo me beneficiar dos conceitos e dos princípios funcionais. Perfeito, perfeito. Só aproveitando a oportunidade e colocando só mais uma pergunta mais simples agora. Por exemplo, em Java, eu vi um exemplo em Java tentando aplicar um paradigma funcional, uma abordagem funcional com um código Java. E acabava tendo um problema porque a API interna do Java, um dos métodos internos do Java, não tinha essa abordagem imutável. Ele alterava os dados, né? Ele
ele não te retornava uma cópia alterada dos dados, ele alterava os dados em place. E aí isso dava um bug e acabava estragando tudo. Você mostrou que em Ruby existe uma forma de você falar, isso aqui não pode ser alterável, não pode ser mutável. Ou eu mesmo blindo, igual ali no caso da classe, que eu tirei o header, eu fui travando, né? Eu tornei imutável, né? Exato, exato. O quanto da biblioteca padrão do Ruby respeita isso? Pouquíssimo, tá bom? Você que tem que fazer, você que tem que garantir. O lance é que tem abstrações que já facilitam desses conceitos, mas a minha mensagem aqui não é nem falar tanto, Ruby te ajuda isso, aquilo, outro, eu só queria fazer um último comentário, que é, na descrição da palestra, não sei se alguém votou, eu falei que dá para você ganhar mais dinheiro com isso. Alguém lembra que eu falei mais dinheiro, mais tempo, tudo mais. O que eu estou querendo dizer com dinheiro? Escrever um software desse, manter um software desse, pratiquem. É muito mais prático. É fácil de você escrever, é fácil de você manter, é fácil de você evoluir. E também, trabalhar com esses conceitos te ajuda a se preparar para todo esse ecossistema funcional que já está aí. Tá ok? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês. Você já você já consegue ter ganhos hoje e também consegue se preparar para o futuro, que, na verdade, já está aí, né? Então, é isso que eu só queria fazer esse parênteses.